Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje. E hoje, então, nós vamos ler Salmos 40. Vamos seguir aqui, né? Nessas palavras que o Espírito Santo tem nos dado para o alívio da nossa alma, para que a gente possa orar, clamar, nos posicionar, né? E com a direção de Deus sair desta situação, né? Em que de repente muitas pessoas estão se encontrando hoje depressivas, tristes, né? Angustiadas, ansiosas, oprimidas. Então eu quero ler com você aqui o Salmo 40. A palavra diz assim, né? E o título, Ação de Graças e Súplicas, de Davi, né? Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Então, olha o que o salmista disse aqui, olha o que Davi falou aqui nesses dois primeiros versículos. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele fez um depósito. Sabe quando você vai lá no banco e você faz um depósito na conta de alguém? Aquela conta ali que de repente ela estava no vermelho, ela ficou positiva. Ele depositou toda a esperança, toda a fé dele no Senhor. E ele disse o que aqui? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra diz que, todavia, o meu justo, ele vive pela fé. Se a minha alma recuar, se a alma dele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O coração do Senhor não se agrada daquela pessoa que retrocede. Por mais difícil que seja o problema que você está enfrentando, mas você tem que crer que o Deus que você serve é muito maior do que esta situação, que esta leve e momentânea tribulação, gente, ela vai passar. Ela é leve e momentânea, é somente um momento. Não são coisas que vão durar eternamente, não. Às vezes a gente pode estar passando, né, como eu falei no início, um sufoco financeiro, angústia, depressão, opressão, coisas que Satanás tenta lançar sobre a nossa vida, até mesmo uma enfermidade, para roubar a nossa paz, a nossa alegria e a nossa esperança. Esse é o principal alvo do inferno, porque no momento que ele roubar a tua esperança, ele conseguiu roubar a tua fé. Porque enquanto você tem esperança, você crê. Você crê, porque a palavra diz o quê? Tudo é possível para o que crê. E Davi disse o que aqui? Depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós precisamos clamar. Nós precisamos buscar a Deus. Clamar ao Senhor. A palavra diz o que? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Davi, ele clamou. Ele buscou a Deus em todo o tempo, nos momentos difíceis da vida dele, no momento de perseguição, no momento de luta, de guerra, nas suas batalhas, na sua família, lutas que ele enfrentou, geradas por consequências dos seus pecados. Ele enfrentou tudo com esperança, com fé, confiança no Senhor. E o Senhor se inclinou para ele, ouviu o clamor dele, porque o Senhor conhecia o coração de Davi. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, e Deus mesmo diz por quê? Porque o Davi, ele era uma pessoa que ele se humilhava, gente. Ele rasgava mesmo o coração ali diante de Deus. Ele se humilhava, a gente vai ver aqui mais adiante. Tirou-me do fosso nasal, né? Ou de um... dependendo da tua tradução está escrito diferente, né? De um charco de lodo, de um lago horrível. E olha o que diz aqui. Assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Tirou-me do fosso fatal.
Era algo que ele estava enfrentando que provavelmente estava colocando ele até mesmo em risco de morte. Tirou meus pés sobre de um charco lamacento, a lama, que vem ali para sujar, para respingar, manchar a integridade. Mas Davi disse o quê? Ele assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Ele firmou os pés de Davi sobre a rocha, ele tirou ele da lama. A lama é algo que eu já caminhei, né? Até hoje tu vai passar por uma estrada, um caminho, um lugar com lama, gente. Um carro atola. Você vê as pessoas podem escorregar e cair, pode se afundar, né? Dependendo do terreno, a proporção onde ela está. A lama, ela suja. A lama tá ali, pega no sapato, gruda. E aqui Deus tirou ele daquela situação, colocou os pés sobre a rocha e orientou os seus passos. Deu a orientação, deu a direção. De repente, Davi ele foi parar naquela situação ali, no momento de ansiedade, de angústia, ele estava num desespero tão grande que a alma dele gritava daquela forma: Senhor, me tira daqui. E Deus foi lá e resgatou ele, tirou ele de lá. Por quê, gente? Quando a gente espera com paciência, Davi esperou com paciência no Senhor, dependendo da tua tradução diz, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Então a paciência, na paciência, e ele estava clamando por Jesus, ele estava clamando por Deus, ele estava chamando o Senhor, clamando. No momento em que ele estava esperando, ele estava clamando. A palavra diz: clama a mim. Quando o justo clama, Deus ouve. Então o justo precisa clamar, chamar o Senhor mesmo e dizer: Senhor, olha a situação. Orar, gente, é como Davi. Siga os exemplos dos salmos para você ver. Os salmos são orações a Deus. A forma como aquele homem orava, ele colocava a alma dele diante do Senhor. Ele colocava para Deus tudo aquilo que ele estava enfrentando, as suas guerras interiores, tristeza, depressão, angústia, ansiedade, medo, porque ele era um ser humano. E Davi, ele era um homem dependente de Deus por completo, ele se humilhava diante do Senhor. E isso que falta muitas vezes para a gente. Aqui, no versículo 3, em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir a confiança e o temor no Senhor. Gente, só quem já passou por depressão, por percas, luto, situações frustrantes, sabe o que é cantar um novo cântico, sabe o que é sorrir novamente, sabe o que é ter a alegria novamente estampada no seu rosto, porque a palavra diz o quê? Que o coração triste, ele deixa o rosto, a face, o semblante da pessoa abatido, e o demais sofre. O corpo todo sofre quando a alma da pessoa ela está entristecida, abatida. Tem um louvor que diz assim: por que está abatida a minha alma? Igualzinho um cântico de Davi. Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus. E o louvor diz: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Porque no momento em que nós estamos angustiados, aflitos, oprimidos, muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Começa a bater um desespero,
Você está orando, clamando e começa a achar: Deus não está ouvindo a minha voz, eu estou orando, mas nada está acontecendo. Satanás faz com que você pense assim porque ele quer que você perca a tua fé, que você perca a tua esperança, a tua confiança no Senhor. Então nós precisamos clamar como Davi e continuar esperando com paciência e clamando o tempo todo com súplicas e ações de graça, gente. É suplicando a Deus e agradecendo pelo livramento, agradecendo pela bênção, agradecendo, gente, chamando a existência. É orando, clamando: Senhor, eu preciso desse emprego, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor já abriu essa porta para mim, porque o Senhor sabe da minha necessidade. É agradecer, súplicas e ações de graça. E Davi, ele disse, né, gente, que ele havia saído ali, ele estava numa situação terrível. Então, a nossa vida, ela se torna um testemunho. Feliz e abençoado é quem põe a sua confiança no Senhor, gente, não no gerente do banco, não no advogado, mas quem coloca a sua confiança no Senhor. Eu já dei o testemunho aqui, né, que um dia eu tinha um processo na causa na justiça e uma das testemunhas ali, que seria das principais, ela não foi. Eu sabia que ela não iria. Mas antes eu orei. Antes de ir para o fórum, antes do dia da minha audiência, eu estava em oração e eu disse: Senhor, és tu que vai julgar a minha causa. Eu lembro que naquela época Deus me deu uma palavra. E eu orei em cima daquela palavra, eu disse: é o Senhor que vai julgar a minha causa. E realmente, gente, foi Deus que julgou a minha causa. Não foi o homem, foi Deus. Porque foi Deus que fez aquela juíza olhar, analisar o processo e pedir um acordo entre as partes. Só Deus, gente. Porque se eles soubessem que aquela testemunha principal não tinha ido, aí sim, eu teria recebido muito menos. Mas para você ver como Deus faz, ela leu tudo que eu estava reivindicando lá e chamou meu advogado e o da empresa que estava lá e propôs um acordo e colocou o valor. Claro que se a testemunha tivesse ido, eu tinha ganhado bem mais, eu poderia ter deixado o processo correr, mas Deus resolveu, porque eu coloquei nas mãos do Senhor e descansei. Depois eu dei esse testemunho na igreja, teve pessoas que choraram e disseram: nossa irmã, que bonito isso. Porque nós temos que aprender a depositar a nossa confiança no Senhor, colocar o problema na mão de Deus, mas a gente não tem que tirar ele da mão dele toda hora. A gente tem que deixar na mão de Deus e aprender a descansar, esperar com paciência no Senhor e clamar, orar o tempo todo, buscar a Deus. E Deus, ele quer o quê, gente? Olha o que diz aqui no versículo 4. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e não segue os arrogantes nem aqueles que cultuam a mentira. Ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como os teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejaste? Não requereste de mim holocaustos para remir os meus pecados? Então declarei: eis aqui estou, no pergaminho está escrito a meu respeito. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está no íntimo do meu ser. Aqui, quando Davi disse: fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejastes, ou seja, gente, como Davi disse lá no Salmo 51, um coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não rejeita. Não adianta você fazer voto, você fazer os sacrifícios para o Senhor, se você não confessar o teu pecado, se você não abandonar, se você não se posicionar, não adianta nada. Aqui Davi, ele disse o quê? Ele falou o quê aqui, gente?
Quantas maravilhas tem realizado, bem como os teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são demais numerosos, reconhecendo a grandeza de Deus e se diminuindo. Davi, ele tirava a coroa da cabeça quando ele ia orar. Ele se humilhava diante de Deus. Por quê? Porque ele sabia que se Deus não firmasse os passos dele, não colocasse sobre a rocha, não orientasse ele, ele não ia ser nada, ele não seria ninguém. Davi, ele reconhecia por extremo a soberania de Deus. Sabia que a alegria dele vinha do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Só Ele que nos fortalece. E Davi disse aqui: fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejaste, não requereste de mim holocausto para remir os meus pecados. A única coisa que Deus quer é o arrependimento verdadeiro. Arrependimento, coração contrito, espírito quebrantado, isso agrada ao Senhor. Um coração que se humilha na presença dele, que reconhece as fraquezas, que reconhece as falhas, que reconhece que não é nada sem Deus. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer, e é verdade, gente. Sem Deus, sem Jesus, a gente não faz nada. Não faz. Davi, infelizmente, aqui ele colheu as consequências do seu pecado, e isso foi seguindo pelas gerações. Por quê? Porque naquela época ainda não tinha Jesus. Jesus não tinha, né, com Deus, mas Jesus não tinha vindo em forma de homem, não tinha morrido na cruz, porque toda maldição, ela só é anulada quando ela é pregada lá na cruz. Quando ela é confessada, quando a pessoa coloca: Senhor, a minha família fez isso, meu antepassado fez aquilo, eu peço perdão pelo pecado dele, Senhor, mas que eu não pague o preço. Eu quero herdar o que é bom dele, Pai, mas o de ruim não, porque eu não quero levar essa culpa, e que ela não siga na minha descendência, Pai. Só Jesus pode anular a maldição da nossa vida. Só Ele pode nos resgatar da morte. Só Ele, porque só Ele nos dá salvação. Quando Jesus falou para os discípulos, né, aonde eles iriam, eles disse: para onde iremos? Só tu tem as palavras da vida eterna. É só Jesus que tem a palavra da vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele é o caminho. Ele é a verdade, então siga na verdade. Aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus, gente. Então não minta, não omita, não venha consentir no erro e nem no pecado dos outros, porque você vai ser cúmplice. E muitas consequências vêm da cumplicidade do pecado das pessoas. Então, eu lembro que um dia a pastora Tânia Teresa estava contando em uma pregação dela que eu estava assistindo, ela falou sobre isso, que em uma família a mulher, ela estava fazendo hemodiálise, acho que há uns 13 anos, se não me falha a memória, e toda vez que aquela mulher ela ia para fazer o transplante, acontecia algo, ou ela ficava doente, ou a pessoa que ia ser a doadora, acontecia algo, a pessoa ficava doente, baixava a imunidade, a pessoa não podia ir fazer o transplante com ela. E isso foi várias vezes, várias tentativas, até que um dia ela encontrou a pastora Tânia. Aí a pastora passou um estudo para eles, marcou um dia, foi na casa deles, e todos estavam reunidos ali aguardando ela, todos se assentaram à mesa, tinha pastor, tinha médico, advogado, todos. E a matriarca estava sentadinha lá, né, na cabeceira da mesa. Aí a pastora começou a falar e ela disse: olha, gente, eu orei e o Espírito Santo me mostrou que a solução, a cura do problema dela está lá com a vovó. E a avó levantou, ela disse: a chave da cura está com ela. E a avó levantou e disse: e tenho mesmo. Aí a avó começou a contar que quando ela estava prometida ali, né, comprometida em casamento, ela era noiva do avô dela, dessa moça,
ela se relacionou com outro rapaz, ou seja, ela traiu ele lá na roça, lá onde eles estavam plantando, trabalhando, enfim. Ele descobriu, matou aquele homem, enterrou ele e deu 2 opções para ela. Olha, ou você casa comigo, coloca uma pedra em cima disso e faz de conta que você não sabe de nada, você esqueceu, ou eu vou preso, não vou ficar a vida toda preso, eu saio da cadeia, eu te mato e te enterro no mesmo lugar que ele. Ela ficou com a primeira opção, ou seja, ela foi cúmplice daquele pecado de sangue inocente que foi derramado. E esta maldição foi vindo nas gerações e caiu na neta. A neta teve os seus rins paralisados ali por causa deste pecado que o avô cometeu lá atrás. Quando a avó confessou, não levou 3 meses, os rins daquela mulher voltaram a funcionar normalmente. Claro, a pastora orou com a família, anulando as maldições, mas para você ver que a palavra diz o que? Maldição sem causa não se cumpre. Então todo pecado, gente, vai gerar consequências. Toda escolha errada vai gerar consequências e vai respingar em quem está ao nosso redor. Se eu tomar uma decisão errada, vai respingar no meu esposo, no meu filho. Se eu cometer um pecado, vai seguir se eu não confessar, se eu não abandonar e se eu não anular essa maldição, né? Um exemplo, segue nas gerações. Então não é só os pecados dos antepassados, os que nós fizermos aqui também. Se eles não forem confessados, abandonados e dependendo de qual foi o pecado, anulada a maldição, ela vai seguir na tua geração igual também. Não se esqueça disso. Então aqui a gente aprende com Davi. Ele disse: tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está no íntimo do meu ser. Ele conhecia, ele tinha conhecimento da palavra. Ele sabia quando ele estava errado, ele confessava. E ele disse: o que as multidões anunciei os teus atos de justiça, pois meus lábios não se puderam conter, como tu mesmo sabes, ó Eterno. No oculto em minhas entranhas a tua justiça. No oculto em minhas entranhas a tua justiça falo, da tua fidelidade, da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua lealdade, a tua verdade. Senhor, não mantenhas longe de mim a tua misericórdia, sempre me guardem o teu amor e a tua verdade, pois incontáveis males me cercaram, minhas muitas culpas se apoderaram do meu ser e me turvaram completamente a visão. Desgraças mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e por isso meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te do Senhor em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que conspiram contra a minha vida, retrocedam humilhados os que desejam a minha ruína. Fiquem aturdidos com a sua própria vergonha os que zombam de mim. Entretanto, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Proclamem sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou um pobre necessitado, o Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és o meu amparo e meu libertador, não tardes mais, ó Eterno, Deus meu. Olha o que Davi disse aqui. Ele estava, pois incontáveis males me cercavam, minhas muitas culpas se apoderaram do meu ser e me turvaram completamente a visão. Desgraças mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e por isso meu coração perdeu o ânimo. Então imagina, olha o que ele disse aqui, a aflição em que ele estava. E a maior preocupação do Davi, sempre, gente, ele pedia para que Deus o protegesse e tivesse misericórdia dele. E ele sempre pedia para não ser envergonhado pelos seus inimigos. Por quê, gente? Tem muita gente que torce contra a gente, para que a gente não seja bem sucedido, para que a gente não se dê bem.
Muitas pessoas vêm estender o dedinho. Eu te disse, eu te falei que isso daí não ia dar certo. Bem feito. Sempre tem os enviadinhos do capeta. Sempre tem. Então aqui Davi, ele falou para Deus, Senhor, que essas pessoas, elas não fiquem, elas não regozijem, que elas não consigam a vitória sobre a minha vida. E todos, a palavra diz que envergonhados e confundidos são todos os inimigos do Senhor. Porque o que diz a palavra? Que o Senhor nos guarda como a menina dos seus olhos. Então, toda vez que alguém se levantar contra você, Deus, ele sempre vai te guardar. Ele vai julgar a tua causa, ele é teu justo juiz, é ele que é a nossa vingança. A palavra diz que o Senhor é a própria vingança, então você não tem que ter sentimento de vingança por ninguém, é Deus que faz isso. É Deus que cobra aquela pessoa quando você libera o perdão e você está em paz com Cristo. Mas aquela pessoa que zomba, aquela pessoa que torce contra você, que diz bem feito, olha aí, ó. Essa pessoa, gente, ela vai acertar as contas com Deus. Porque Deus é contigo. Deus te guarda. E Davi, gente, ele não se via como rei diante de Deus. Quando ele disse aqui, ó, ele era um pobre necessitado. Davi era um rei. Ele tinha dinheiro, ele tinha posse, ele tinha terra, ele tinha um reino. Davi, ele era riquíssimo. E olha como que ele se colocava diante de Deus. Eu sou um pobre e necessitado. Ele disse o quê? Em outras palavras, Senhor, sem você eu não sou nada, eu não sou ninguém. De que me adianta coroa, dinheiro, reino, glória? De nada. Se eu não tiver a tua presença, se o Senhor não me guardar, se o Senhor não me livrar dos meus inimigos, se o Senhor não der alegria ao meu coração, se o Senhor não firmar os meus passos, colocar os meus pés sobre a rocha, orientar os meus passos, o que vai ser de mim, Senhor? Era isso que Davi fazia. Ele tinha dependência de Deus e é isso que nós precisamos ter. Colocar nossa confiança no Senhor, saber esperar, ter paciência. A palavra diz o quê? Depois que eu fizer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, aí eu vou alcançar a promessa, mas primeiro eu preciso fazer a boa, perfeita e agradável vontade. E isso eu vou fazer com paciência, esperando, porque o tempo de Deus não é igual ao meu e o seu. A gente acha que está demorando demais, mas Deus sabe o momento certo, o minuto, o segundo, a hora, o dia, o mês, o ano. Ele sabe o tempo certo, exato. Quando Davi disse, vem rápido me socorrer, prova a sua humildade de quebrantamento, gente. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus muitas vezes leva eu e você para um vale, para um deserto, para a gente aprender a se colocar diante dele, gente. Angustiado, ansioso, para a gente aprender a se quebrantar. Porque tem muita gente que o nariz está aqui, arrogante, orgulhoso. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, que a soberba precede a queda, o orgulho leva à ruína, gente. Por isso que muitas vezes Deus faz a gente dar uma passadinha lá no deserto. Vai lá no vale, fulano, um pouquinho que você está precisando. Para a gente aprender a se humilhar. Para a gente aprender a fazer que nem esse homem aqui. Dizer, quem sou eu? Quando a gente começa a se achar autossuficiente, Deus diz, dá uma passadinha lá, filho, vai lá no vale um pouquinho. O deserto é a escola do Senhor, Deus vai fazer você dar uma passadinha lá de vez em quando. Faz a gente passar lá, faz. Tem situações que se levantam, que a gente diz, meu Deus, até quando, Senhor, me socorre? A gente faz como Davi. E é nesse momento que nós temos as maiores experiências com Deus. Eu não sei você, mas eu já tive muitas. E Deus, ele mostra pra gente. E às vezes as pessoas, elas não têm a sensibilidade. Um dia eu vivi uma experiência com o Senhor tão forte que eu nunca me esqueço. Eu fui pregar uma cidade vizinha aqui e lá o povo,
eu era obreira na época, né? Daí às vezes o pastor não podia ir, ele mandava a gente. E aquele povo, gente, eles não faziam a parte deles, eles não evangelizavam, eles queriam que o pastor, era tudo assim. O que era para eles fazer, eles queriam que os outros fizessem por eles, que nós fôssemos lá evangelizar os obreiros, que o pastor fosse para lá, enfim. Só que isso tudo aconteceu, só que eles não mudaram. Aí, um dia Deus me deu uma palavra muito forte, eu disse, Senhor, eu não vou falar essa palavra, eles vão me linchar. Gente, enquanto eu não disse, eu fui me deitar, e eu disse, eu vou pregar tal, e o Espírito Santo disse, você vai pregar, era um salmo, você vai pregar esta palavra. Enquanto eu não disse, tá bom, Senhor, eu vou pregar, eu não dormi, eu só dormi, eu apaguei. Gente, eu deletei quando eu disse, amém, Senhor, é a tua vontade, não a minha. Eu, apaguei. E eu estava ali naquela briga, dizendo, eu vou pregar tal coisa. O Espírito Santo, não, tu vai pregar isso. E eu preguei aquela palavra. Não foi com alegria, porque era uma palavra muito forte de exortação para aquele povo. E quando eu cheguei em casa, que eu fui orar, eu entrei dentro do lugar onde eu morava, eu dobrei o meu joelho, eu chorei de soluçar, eu não conseguia falar, eu só chorei. Eu pude sentir a tristeza, a indignação de Deus com aquele povo. Gente, foi algo muito forte. A gente não tem noção do quanto a gente fere o coração de Deus, a gente entristece o coração de Deus quando a gente não crê, quando a gente não deposita a nossa esperança nele, quando a gente duvida, quando a gente banca um incrédulo, o autossuficiente, aquele orgulhoso, aquele presunçoso, aquele arrogante. Eu sou tal, eu não preciso de ninguém, eu me viro, eu sei. Não tem coisa que fere mais o coração de Deus do que a pessoa ser assim, altivez de espírito. Deus quer um coração contrito, um coração quebrantado. Davi disse, isso o Senhor se alegra. Não em sacrifício, não em ofertas. De nada adianta você ir lá, levar um bom dinheiro na igreja, se o teu coração não estiver quebrantado, contrito e voltado para o Senhor, arrependido. Você pode levar uma carreta de dinheiro lá. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se vende. Ele é Deus, ele é imutável. Então, nós precisamos entender isso, gente, colocar a nossa alma. Por isso que muita gente está dando uma passeadinha no vale, está dando uma voltinha no deserto hoje para aprender a se humilhar, para aprender que ela não é nada sem Deus. Quando ela entendeu que Jesus disse, sem mim nada podereis fazer, ela vai entender, é verdade, Senhor, sem ti eu não faço nada, eu não sou ninguém. Eu sempre oro e digo, Senhor, a minha capacidade vem de ti, me capacita. Nas sessões terapêuticas, me capacita para fazer as massagens, para que eu vá direto no local da dor. Me dá capacitação, Pai, para aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Deus nos capacita. A gente tem que dar o nosso melhor para Ele. A gratidão pelo cliente que Ele manda, pela comida que a gente tem na mesa, pela saúde que a gente tem, pelo trabalho que a gente tem, pela família, pelo cônjuge, pelos filhos, por tudo. Porque tudo vem dEle. Tudo é dEle. Ele nos deu uma família quando a gente pediu. Ele nos deu uma esposa quando nós pedimos. Deus ouve o clamor. Quando o seu coração está inclinado para Ele, na mesma sintonia dele, arrependido, contrito, buscando, agrada-te do Senhor, Ele irá satisfazer o desejo do teu coração. Mas primeiro você precisa agradar a Deus, porque senão Ele vai te dar, vai lá, vamos lá, filho, vamos dar uma voltinha, vai lá no deserto agora, vai lá no vale um pouquinho. De vez em quando a gente precisa disso. Deus faz a gente passar para a gente aprender a não ser autossuficiente, mas ser dependente. E aqui, Davi, ele disse,
Fiquem aturdidos com sua própria vergonha os que zombam de mim. Entretanto, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Esses vão ser alegres, felizes. Regozijar sua alma. Aquele que busca a Deus ganha refrigério, ganha paz. Jesus disse: a verdadeira paz eu vos dou. Mais ninguém. Mais ninguém. E ele disse aqui: proclamem sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. E é isso que falta muitas vezes, a gente engrandecer o nome de Deus, glorificar o nome do Senhor. Dizer: Senhor, sem você eu não sou nada. Eu passo de nada sem ti, Pai. E ele disse mais: quanto a mim, sou um pobre e necessitado, Senhor, contudo, pensa em mim. Porque ele se humilhava. Tu és meu amparo e meu libertador. Não tardes mais, ó eterno Deus meu. Davi sabia. Gente, paciência. Quando nós temos paciência, as coisas acontecem. E elas não acontecem como nós queremos, mas sim como Deus quer e quando Ele quer. E o diabo, ele quer roubar a tua esperança, sabe para quê? Para você não acreditar que as coisas vão mudar. Para você não crer que o teu filho está nas mãos do Senhor e Deus já reverteu a situação da vida dele, que o teu esposo é um homem transformado. É aquele homem segundo o coração de Deus. Só confia no Senhor e espera nele, não se desespere. Tudo é no tempo de Deus. Deus vai te tirar da lama, da confusão onde você se meteu. Deus vai te tirar e vai firmar os teus pés sobre a rocha. Muitas vezes nós estamos em confusão, em conflitos, atritos que nós nos colocamos. Tem problemas que Deus muitas vezes permite vir na nossa vida, como eu falei, para você ir para o vale, para você ir no deserto, para você aprender. Mas tem outros problemas que nós buscamos, que nós vamos atrás de encrenca, de aflição, de angústia, de ansiedade. Então coloque isso diante de Deus e aprenda a confiar e esperar com paciência no Senhor. Paciência é o fruto do Espírito, faz parte do fruto. Paciência, mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade, temperança, fé, amor, é o fruto completo. O amor tudo suporta, espera e crê, o verdadeiro amor. A esperança, a fé, é fruto do Espírito. Então não deixe Satanás apagar a chama e não deixe Satanás roubar a tua bênção, roubar o teu milagre. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus e Ele te exaltará. Não é o homem que vai te exaltar, é Deus que vai te exaltar quando você se humilhar. Quando você rasgar a tua alma, quando você fizer como Davi, que você leia, que você releia este salmo e que você faça uma oração sincera diante de Deus, se posicione, se humilhe, passa lá pelo valezinho de vez em quando, se é necessário, diz: Senhor, me tira desse vale. Você que está no deserto, diga: Senhor, me ajuda a passar. Me ajuda a passar por esse deserto. Me ajuda a atravessar o vale, Senhor. Abre lá o Rio Jordão para mim passar. Abre o Mar Vermelho que eu estou chegando. Clama a mim. Então aprenda a clamar. Aprenda a esperar. Enquanto você espera, você clama. Você glorifica. Você exalta e engrandece o nome do Senhor. Porque mesmo enquanto eu e você dormimos, Ele trabalha. E se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela, é o que diz a sua palavra. Eu não quero me estender mais aqui. Tem muita coisa aqui para a gente falar. Podia ficar mais de 1 hora aqui. Mas não é pelo muito falar, a palavra diz. Então eu quero que o Espírito Santo, é o desejo do meu coração, que o Espírito Santo fale ao teu coração, que o Espírito Santo te traga à memória o que você precisa colocar diante do Senhor, que você se humilhe, que você rasgue o teu coração, que você rasgue a tua alma diante dele, diga: Senhor, me conserta. Tira isso. Eu não quero mais ser assim. Presunçoso, arrogante, preguiçoso, mentiroso. Eu não quero mais. No momento que você fizer isso, você vai ver.
o que Deus vai fazer na tua vida. Mas falta primeiro você se humilhar diante da potente mão de Deus para que Ele te exalte. E não esqueça de glorificar o nome dEle. De ir lá na igreja e dizer, eu tenho um testemunho para dar. Não se esqueça de glorificar o nome dEle. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Pai, que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas. Que o Senhor coloque os pés delas sobre a rocha e firme, oriente os seus passos, Pai, endireita o caminho desta pessoa. Se ela está pisando errado, que ela venha pisar, Pai, na rocha. Que ela não pise mais num terreno cheio de lama, de barro, num terreno sujo, mas que ela passe a pisar, Pai, na rocha, ter o seu pé firme, num lugar onde ele não vai afundar, onde ele não vai se sujar. Que o Senhor esteja guiando os passos dessa pessoa, conduzindo ela em oração, em clamor. Que esse coração seja contrito, quebrantado, Pai, colocado por completo diante do Senhor. Que o Senhor tire todo o coração de pedra e que o Senhor coloque um coração de carne. Porque só Tu pode fazer isso, Senhor. Se tem alguém, algum familiar da vida dessa pessoa na casa dela, algum parente que tem esse coração endurecido, que o Senhor quebrante esse coração, que a Tua graça chegue a esta vida, Pai, que ela possa alcançar o perdão do Senhor. Pai, esta é a minha oração, é o desejo do meu coração, que todos os meus irmãos e irmãs em Cristo sejam abençoados e que toda esta pessoa que ouve esta palavra, ela seja grandiosamente, poderosamente alcançada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu perdão e Tua compaixão, Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus.